E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos continuando a leitura do livro de Daniel, tá? E a gente, no último episódio, leu Daniel capítulo 7, o comecinho dele. A primeira parte falando das 4 bestas, os 4 animais. E a gente vai continuar agora no momento que começa o julgamento. A gente leu até o momento que surgiu o pequeno chifre, que começou a proferir blasfêmias, né? 9. Então, Daniel 7, 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Tá, então vamos parar rapidamente aqui, antes de continuar lendo. Primeiro, uns tronos, tem vários tronos. Tá, se a gente lê em Apocalipse, vamos dar uma olhada. Apocalipse 4, por exemplo, ele fala do trono de Deus, tá? Então tem o trono de Deus no céu, e ao redor do trono de Deus, ao redor do trono havia 24 tronos. Então existem tronos ao redor do trono, tá? E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Tem muitas figuras na Bíblia que a gente não vai ter explicação. A interpretação mais comum é que esses 24 tronos simbolizam a velha aliança e a nova aliança. Tá? Os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, né, e os 12 discípulos. Né? Então seria uma interpretação nesse sentido, de que tanto a velha aliança como a nova aliança estariam ali juntas, tá? Não sei, tá? Eu não vou afirmar nada, tá? Mas é interessante a gente notar que existem vários tronos na presença de Deus. Então, continuando, Daniel 7, 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Ancião é um idoso, né? De dias, né? Então é uma pessoa que tem muito tempo, muitos dias, a pessoa que você olha pela face e você vê que é muito antiga. Se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Tá? Essas rodas de fogo, eu ainda vou fazer um episódio sobre como que eu interpreto isso. Tá? Porque é algo que cada um vai ter a sua interpretação. Eu não vou falar agora a minha interpretação, até para não chocar, porque jogar uma ideia sem explicar, às vezes é melhor não falar, tá? Mas eu vou tentar fazer um episódio específico sobre isso, sobre as visões de anjos e rodas de fogo, e o que tudo isso significa, como que eu interpreto com a minha visão, e depois eu faço um episódio sobre isso. Uma pessoa muito idosa, sentada com a veste branca como a neve, cabelo muito branco, e um trono de fogo, e rodas de fogo ardente. Tá, então tem alguma coisa lá de fogo em volta dele, girando, né, um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Tá, então é uma cena que você olha, é uma cena impressionante. Então saiu um rio de fogo diante de Deus, então um trono de fogo, escorrendo fogo, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assistiam, eu acredito, no sentido de prestar assistência, tá? Então tá um monte de gente servindo e ajudando a Deus. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então montou-se um tribunal nos céus. Tá? E Deus parou para julgar o que estava acontecendo. Tá? Então no momento em que começa esse chifre pequeno a proferir blasfêmias, Deus fala, eu vou julgar esse povo aí. E é o que a gente olha depois em Apocalipse, as cenas batem muito. É muito impressionante a gente olhar esse julgamento divino. Começa, né? A gente olha Apocalipse, Deus fala, vou lançar as taças da ira, e começa a ter um julgamento da humanidade. E é interessante que ele fala que abriram-se os livros. Tá? É importante lembrar que tem mais de um livro quando a gente fala sobre o julgamento de Deus. Existe o livro da vida, aqueles que têm os seus nomes no livro da vida, esses daí são salvos. Mas mesmo salvos vão ser julgados. Tá, existem outros livros que contêm as ações que nós fizemos, tá, e a gente vai ser julgado de acordo com as nossas ações. Então, se a gente olhar Apocalipse 20, fala, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Tá? Então está no plural. Então tem mais de um livro. E abriu-se outro livro. Tá? Então tinham alguns livros e tinha um outro livro, que é o livro da vida. Tá? Então tem o livro da vida que é específico, e tem outros livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, existem livros que vão conter as obras do que a gente faz, e tem o livro da vida.
Tá? São duas coisas diferentes. 1 Coríntios 3 vai falar um pouco sobre esse julgamento. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O dia, quando fala de o dia, está falando do dia do Senhor, tá? O dia do julgamento. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, tem um fogo na presença de Deus. Lembra que estava escorrendo fogo do trono de Deus? Tá? E esse fogo vai provar as obras de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, você vê que aqui ele não está falando de salvação por obras, não. Tá? A salvação é pela graça, é quem tem o nome escrito no livro da vida, mas vai ter um julgamento até para quem já está salvo. E se as nossas obras queimarem, a gente vai sofrer. Se as nossas obras passarem pelo fogo e permanecerem, a gente vai receber uma recompensa. Então, as obras importam. Tá? Você vai receber recompensa de acordo com as suas obras. Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Você vai ter que passar pelo fogo ali. Você vai sofrer. Quem passa pelo fogo queima, perde tudo. Tá? Tem gente que vai entrar no céu sem nada, mas vai entrar no céu. Vai ser salvo. O céu não é comunismo, gente. Se olhar pela Bíblia, vai ter recompensas diferentes para cada um, de acordo com as obras. Tá? Isso é muito importante de lembrar. Tem gente que pensa só, tô salvo, tá bom. Mas não é isso que Jesus ensinou. A gente tem que dar fruto, e fruto que permaneça. Então, esse é o julgamento de Deus que vai se apresentar nos céus. Eu até fiz uma música sobre isso recentemente lá no meu outro canal, Construtor Musical. Antigamente chamava Luthieria de Pobre. Coloquei um nome mais aberto, Construtor Musical. E lá eu fiz uma música sobre esse trecho do julgamento de Deus. Tronos no céu, e julgando as obras. E a gente olhando e pensando, qual que é o seu lugar? Você vai estar com Deus ou vai estar afastado de Deus? E mesmo se você estiver com Deus, em que condições você vai chegar na presença de Deus? Isso é importante também. E aí esse julgamento, ele começa aqui, no 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então a gente olha Apocalipse, finalzinho de Apocalipse, fala que Satanás vai ser destruído e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás já é perdedor. O reino dele ali, essa besta que vai se formar aqui na terra, vai ser destruído também. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. É interessante porque a gente olha no contexto bíblico, mesmo no final dos tempos ainda vão existir várias nações. Tá? Então vão ser nações mais fracas, vão ser nações mais que vão depender de Israel, que vão depender dos outros povos, mas vão estar lá. E fala que as nações vão vir buscar a Deus. Então vão existir outros povos quando chegar esse momento do julgamento. E aí no 13 é uma parte linda. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Jesus várias vezes se referiu a si mesmo, o Filho do Homem. Essa é uma expressão que tem um simbolismo muito grande. Jesus ali como homem na terra, mas é Deus também. E quando tem essa expressão, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, é exatamente o que os anjos falam em Atos. Quando Jesus sobe e fala, esse mesmo Jesus, vocês viram subir, ele vai voltar nas nuvens do céu. Então essa ida e vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, está falando de Jesus, indo ao encontro de Deus e vai voltar, da mesma forma como desceu. E ele chega lá no céu e ele pode ir até o ancião de dias, e até o Deus eterno, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aleluia. Então ele está falando aqui, Jesus recebeu o poder, o domínio sobre todos os povos, línguas e nações. Cara, isso estava escrito em Daniel há milhares de anos atrás. É muito louco pensar que Deus já descreveu isso
E muitas pessoas não entendiam o que Deus estava falando através de Daniel. Mas ele falou, ó, o reino eterno que Daniel viu no capítulo 2 é o reino de Jesus. Tá? Isso é muito legal. No 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então eu não entendi nada. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação dessas coisas. E aí o anjo aqui vai explicar para Daniel a interpretação. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Ele se explicou rápido, né? Então, o que você viu ali, ó, os animais são reinos, né? E esse julgamento eterno e tal é que Deus vai reinar, né, com os seus santos. 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então é um animal cruel, né? Ele não só mata, mas come o que quer e o resto ainda vai pisar em cima, né? Despreza o que ele acabou de matar, né? 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Então tinha um cara ali que tinham 10 reinos, mas esses 10 reinos caíram 3, ficou um no lugar, e esse um ali falava e todo mundo baixava a cabeça porque ele falava. O seu parecer era mais importante do que todos os outros, e todo mundo ouvia o que ele falava. 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então esse chifre aí, o anticristo, na minha interpretação e de muitas pessoas, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Vai ser um momento terrível, tá? A gente olha Apocalipse 13 e fala exatamente isso, né? Que ele lutou contra os santos e venceu. Ó, Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Ele está falando no mesmo contexto, tá? A gente olhar aqui, ó, sobre seus 10 chifres e tal, né? E vi que a besta era semelhante a um leopardo, e seus pés. Ele vai descrevendo aquela miscigenação de animais e tal. Ó, no 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Lembra do chifre que falava grandes coisas, tá? E deu-lhe o poder para agir por 42 meses. E aqui vai ter a questão de números e datas, que a gente pode entrar em outro momento, né? Mas ele está falando aqui desse chifre, né? Que é uma besta que vai guerrear contra os santos e vai chegar a vencer. Tá? Então, vai ser um momento de trevas, né? Em que os santos vão ser mortos por esse líder, esse poder que vai surgir do meio desse último império romano aí. Então, ele estava vencendo contra os santos, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, ele vai vencer por um tempo, mas Deus no final vai chegar e vai dar o jeito, vai acabar com esse cara e vai fazer justiça. E aí Daniel tinha perguntado o que era esse quarto reino, e disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, é um reino que vai propositalmente destruir tudo. Tem gente que fala aí de um grande reinício, né? Então, tem que ficar de olho nessas pessoas. É o sistema do mundo no final. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui é a figura do anticristo que vai lutar contra os santos, que vai mudar os tempos e as leis. Tá? Então tem gente que interpreta isso como, né, uma mudança de calendário, instituir uma lei mundial. Os adventistas interpretam isso muito como a instituição do domingo, né, que antes era o sábado, que era o dia do Senhor, e aí a Igreja Católica instituiu o domingo, né? Então tem várias linhas de interpretação, e eu não tendo a fechar nada, tá? Eu não chego a afirmar nada. Eu entendo que, ok, quem for esse anticristo, essa besta do final aí, esse chifre pequeno,
ele vai fazer mudanças na sociedade como um todo, inclusive mudar calendário e mudar leis. E aqui quando ele fala de um tempo, então tempos, tá? Então 3, e a metade de um tempo, então é 3 anos e meio. 26, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então vai ter um momento que até esse reino aí, que vai ser poderoso, vai lutar contra os santos, vai cair. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, no final, tudo vai ser entregue ao povo de Deus. Aí vai ter outros povos. Tá? É uma figura que muitas as pessoas não prestam atenção, mas no final vão continuar existindo outros povos. Mas o povo de Deus vai ser o povo principal e os outros povos vão estar servindo a ele. 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então Daniel ficou lá confuso, ele não entendeu. Mesmo o anjo vindo explicando o que aconteceu, ó, você viu aí, vai ser tal e tal, vai acontecer lá no final, e ele explicou. Tá bom. Mas não entendi nada. Escreveu. Graças a Deus que ele escreveu, e a gente tem esse conteúdo para a gente refletir. Então a gente encerra por aqui a parte 2 do capítulo 7 de Daniel, e obviamente a gente vai continuar com a leitura, capítulo 8 em diante, mas é muito interessante a gente pensar. Nesse episódio aqui a gente falou muito sobre o julgamento de Deus, e que Deus não vai deixar passar em branco nada, tá? E até os santos vão ser julgados. E que você reflita sobre a sua vida. O que você tem produzido tem sido fruto que vai permanecer? Quando vier o tempo do fim, o seu fruto vai ser aproveitável no reino de Deus? Ou você simplesmente está produzindo coisas que vão ser queimadas? Coisas que vão ficar aqui na terra? É sobre essa reflexão que eu queria que você terminasse e pensasse sobre isso. Produza algo que seja eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau, pessoal.